Todos acharam? Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 17. Amém? Vamos todos ler juntos? Orai sem cessar. Vamos mais uma vez? Orai sem cessar. Mais uma vez? Orai sem cessar. Ainda tem alguém que não está falando. Vamos todos juntos. Orai sem cessar. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela nos dá uma orientação de um diálogo com Deus. Muitas pessoas, já estou pregando, tá, irmão? Muitas pessoas, o hino que nós acabamos de ouvir, ele justamente fala, eu não pedi ela para cantar, mas quantas pessoas desistiram? Quantas pessoas na sua caminhada houve um momento que quis desistir? Eu mesmo fui um. Parei um dia e falei, não aguento mais. Jesus de Nazaré. Entra o desânimo e Satanás começa a querer tomar posse. E quando o desânimo entra, irmão, não é Satanás não, tá, irmão? Não confunda. Satanás é oportunista. A palavra de Deus fala assim: vigiai, pois, o inimigo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, procurando o momento para tragar. Então ele fica ali. Por quê? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, ou está ao lado daquele que o teme e o livra de dele. Então, se nós começarmos a observar o que a palavra nos fala e dirige para nós, como orientação, nós vamos observar que tudo que os crentes, a maioria, se ortoga ao inimigo, não é o inimigo. Porque o maior inimigo do homem é o homem. O maior inimigo seu é você mesmo. Você já notou quando você tem que trabalhar e tem aquela preguiça de levantar da cama, quando está frio, uma segunda-feira, o Brasil tem isso. Aí tem a preguiça de levantar na segunda-feira. E na sexta-feira ele está trabalhando e fala, sextou. Quer ir embora para casa rápido porque sextou. Olha que o ser humano arruma. Uma segunda-feira ele tem preguiça. Mas se ele perder a segunda-feira, ele pode ser mandado embora. E assim vai. Aí, se ele é mandado embora, então o que vai acontecer? Ele vai atribuir tudo isso a Satanás. Mas não foi que mandou ele faltar. Ele falta e o serviço continua a mesma coisa. Ele vai embora do serviço. Uma empresa, se um empregado falta, vai ser feito. Que alguém vai estar ali e vai fazer por ele. Patrão, ou encarregado, ou quem seja, vai ficar ali. Então, ele acha que ele não tem substituto. Mas tem. A seara de Deus é a mesma coisa. Uma breve observação. Adão, quando pecou, Deus vinha todos os dias, na virada do dia, e conversava, palestrava com Adão. Mas chegou quando Eva caiu, que ofereceu-lhe também, e ele também caiu. Adão então se escondeu. Mas quem deu o fruto a Adão não foi o inimigo. Não foi. Eva falou, a serpente me enganou. A
A serpente então ela, tudo bem. Mas enganou ela sabendo, então não foi engano. Porque ela já estava sabendo e ela estava de pré-aviso que daquela árvore, daquele fruto, ela não poderia comer. Mas ela comeu. Ela acreditou naquilo em que o inimigo lhe dissera. E ela então ofereceu ao seu esposo. Ele, como sendo cabeça, porque ela era disjuntora dele, ele era para falar o quê? Não. O Eterno diz para nós não comer, e você comeu. Você que cai essa responsabilidade sobre você, porque a salvação é individual. Eu não. Mas Adão caiu. E Deus veio na viração do dia sabendo de todas as coisas, porque Ele é onisciente, sabendo de todas as coisas. Deus chega, Adão, mas Deus sabia. Adão estava brigando de pique-esconde com Deus, só podia ser. Adão, Deus passava perto para Moisés, onde estava Adão, por que você está escondendo? Senhor, ouvi a tua voz e tive medo, tive temor de ti. Ora, Adão, antes você não tinha, agora você tem medo de mim, tem temor de ouvir a minha voz? Pai. A oração que nós acabamos de ler aqui, orai sem cessar, ela é a única forma que nós podemos ter um diálogo, um tete-a-tete com Deus. Agora, se nós ficarmos escondidos atrás das moitas das dificuldades, das moitas das religiões. Eu, nessa semana, estava fazendo um trabalho e o rapaz chegou e falou que foi um rapaz lá no bar, no restaurante onde ele trabalha, e começou a falar alguma coisa sobre teologia com ele. E o rapaz começou a comentar lá com a gente, e o rapaz disse assim: pastor, ele falando comigo e falando assim, você sabe disso? Eu sou teólogo, eu fiz teologia, e como é que você sabe disso? Não, porque eu fui de uma igreja e tal, eu frequentei a igreja e tal. Não, mas a teologia, eu falo assim, você não pode discutir comigo, porque eu fiz teologia. Eu sei, não foi, Ney? E o rapaz começou, e o rapaz, o dono da obra, ficou assim, enrolado, e falou assim, o rapaz discutindo comigo, que ele era teólogo no meio de todo mundo. Arrogância, prepotência, é falta de oração, falta de conversão, falta de humildade. E isso não é um diálogo com Deus. Isso afasta as pessoas de Deus. A oração, na oração, ela traz a você uma intimidade, uma união com Deus, ao ponto de Deus falar assim: esse é meu amigo. Quando falou com Abraão, você é meu amigo, Abraão. Imagine, ser amigo do Deus Todo-Poderoso. E a nossa alma, ela espera ardentemente de ouvir o diálogo com Deus. Se você perceber, aquele que tem comunhão com Deus, quando você abre a Bíblia e você desfolha a Bíblia e não consegue ler, e nada fala contigo, tu ouve o hino, nada fala contigo, e Deus, você espera que alguém fale, e nada, parece que Deus está calado, e fica maluco, irmãos. Porque você está acostumado a ter uma comunhão com Deus. Aí você ora, você canta e não sente nada. Aí você pergunta: Senhor, o que está havendo comigo? Perdoa os meus pecados, Senhor. Meu Deus, visita o meu coração. E a palavra diz: orai sem cessar. Nas dificuldades da vida, orai sem cessar. O irmão fez fofoca no teu nome, orai sem cessar. O teu vizinho não te deu bom dia, orai sem cessar. Que é desse jeito. Deus. Eu tenho vários vizinhos que, tem vizinho que não fala comigo. Às vezes eu dou bom dia, mas eles não respondem. Mas eu dou bom dia. Eu dou a paz para alguns vizinhos que são evangélicos, mas eles não respondem. E eu estou cheio de paz aqui para dar para aquele que tem paz. Eu tenho paz no meu coração. Eu não sei por qual razão, que eu nunca fiz mal a ninguém, mas não respondem.
E por isso eu vou então me acalentar e eu vou ficar triste? Não, porque cada um diante de Deus vai dar conta daquilo que se faz. É verdade. E a oração, o crente que não ora, ele está propenso a cair nas armadilhas de Satanás. Deus não é. Quando Deus parou de falar com Adão, e aí? Mas Deus é misericordioso. Aí Deus foi lá, fez uma roupa para ele, fez aquele sacrifício, matou, né? Fez aquela roupa e tampou a nudez dele, e falou: olha, agora só através. Serpente, vem cá. Tu andarás rastejante, vai comer o pó da terra. Homem, você vai trabalhar, vai comer o suor do teu rosto. Então Deus não agrada de preguiçoso. Olha, você, mulher, você dará luz com gemidos e dores. E tu, Satanás, que usaste a serpente, olha só, da semente da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça. Mateus. Estando Maria desposada, noiva de um varão cujo nome era José, apareceu nela um anjo e disse: salve, agraciado, o Senhor é contigo. Olha só, a intimidade da oração, o Senhor é contigo. Bendito és entre as mulheres, o Senhor é contigo. Porque tinha vida de santidade, tinha vida no altar. Você, daqui a um tempo, vai dar luz ao Salvador, a uma criança, a um menino, e o nome dele será Jesus. Ele guiará o meu povo. Entende o que é isso? Ele veio, sofreu, Isaías 53, ele veio, sofreu, padeceu pelos nossos pecados, e nós não demos uma comunhão com ele, não temos uma comunhão com ele, não temos um tete a tete com ele. Tem pai que nem liga para o filho, mas Deus está ali com as mãos estendidas, pronto a atender, com seus ouvidos pronto para ouvir. Ele não está com seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Deus não ouve. Alguém fala que Deus ouve a oração de pecador. A palavra de Deus diz que Deus não ouve a pregação de pecador. Deus vai ouvir a sua oração, intercedendo por aquela pessoa. É verdade. A dele Deus não ouve, a não ser que ele se converta primeiro dentro do coração dele. Porque se ele se converter dentro do coração, da sua alma, ele vai falar com Deus: Senhor, eu me arrependo de tudo. Pode estar onde ele estiver, que Deus vai ouvir. Mas o pecador, na sua desgraça, no seu pecado, Deus não vai ouvir. Deus não vai ouvir. Eu falei isso com a pessoa: que é isso, pastor? Você está ajudando ele? Deus não ouve. Deus não vai ouvir. A pessoa está lá, ilicitamente, dentro de um quarto lá. Aí termina. Deus vai ouvir o quê? Acabou de fazer um mal a alguém. Deus vai ouvir o quê? Quando tinha os negócios aqui no Rola, os irmãos iam fazer visita ali, pastor Xavier. Aí alguém falava assim, os meninos paravam e falavam assim: a gente está saindo para a gente fazer uns negocinhos aí. Ora por nós para que Deus guardar a gente. Olha aí. Vai dar certo. E varão. E tinha homens missionários, ou seja, pessoas despreparadas, que oravam por eles. Eu achava aquilo absurdo. Orava por ele para que Deus vá: Senhor, eles estão saindo agora, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ó Senhor, eles poderão nem voltar. Mas não orava pelas vítimas que eles iriam fazer. Está errado. Aleluia. Está errado. Já chamaram minha mãe para orar também, não já, mãe? Para coisas que eles iam fazer. Olha só. Aí matam e tal. Aí voltou: poxa, aí tia, sua oração valeu. E a família está chorando lá porque ele matou. Que é isso? A nossa oração, irmão, ela chega como um cheiro suave diante de Deus. Então não faça oração de tolo, faça uma oração inteligente, uma oração que Deus ouve, uma oração que Ele responde, uma oração que não vai te condenar, porque a sua oração também pode te condenar. O rei Belsazar, ele tinha o exemplo do seu avô, tio, pai, não
sei que Nabucodonosor era dele, acho que era pai dele. Ele tinha um exemplo, que o rei Nabucodonosor foi lá, destruiu o templo, tirou tudo, tirou os cálices, tirou as vasilhas, tirou tudo de ouro que estava dentro do templo e levou lá para o palácio. Só que esse rei tinha passado por um momento incrível na vida dele. Esse rei tinha sonhado com a estátua. Esse rei tinha feito uma estátua de ouro para que todos adorassem. Esse rei viu Sadraque e Mesaque lá dentro da fornalha. Esse rei, ele viu o quarto homem dentro da fornalha. Ele viu que Daniel buscava a Deus e Deus era com Daniel. Ele viu tudo. Daniel interpretou o sonho dele sobre a árvore que cresceu muito, e todas as árvores do campo vinham sobre ele, e falou: é você mesmo. E 7 tempos tu vai passar 7 anos lá no mato comendo capim, para que você seja humilhado, para que você entenda que Deus é Deus. Aleluia. Mas o que aconteceu com ele? Acabou de tudo, ele morreu, acabou. Aí veio o filho, sabendo de todas estas coisas, tendo o exemplo de todas essas coisas, como nós crescemos ouvindo os nossos pais orarem, a nossa mãe orar, o nosso pastor falar, a Bíblia falar que devemos orar, e nós não oramos e entramos em dificuldades. E quando oramos, fazemos aquela oração hipócrita. Já viu assim? Uma pessoa quer fazer regime. Não é de você não, viu, pastora Milena? Cadê ela? Ali. É de você não, é de ninguém aqui não. Quer fazer regime. Aí senta, vai comer uma pizza. Vai comer uma pizza e tal. Aí fala assim: traz uma Coca Zero. Mas é recomendado pelo nutricionista. Aí ele vai, come a pizza, um sorvetinho, então açaí, e pega a Coca Zero. Isso é hipocrisia, não é mesmo? Imagina, aí você coloca na balança qual que tem mais caloria, meu Deus. O que adiantou a Coca Zero? Um copo de 100 a menos ou a mais? Não adiantou nada. A oração é a mesma coisa. Você tem que orar e não se importa com você mesmo, porque não pode fazer uma oração da boca para fora, como estavam aqueles dois lá batendo no peito, lá falando assim: Senhor, eu não sou como esse aí não. Eu oro, eu distribuo, eu dou esmola, eu ajudo, eu dou alimentação, eu faço visita, eu sou um crente, eu estou na igreja todo dia, e batia no peito. Aí o outro está lá no cantinho lá falando assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu não posso fazer nada do que ele está fazendo porque eu não tenho condição, mas o Senhor vai me dar. Tem misericórdia. Porque com essa mão fizer, essa aqui não vai saber. Aleluia. Senhor, seja comigo, aleluia. Senhor. Aí o Senhor gradou de qual oração? Daquele que estava lá. Porque tem oração que a pessoa quer fazer para engrandecer. Não. O único grandão aqui é o Senhor. Aleluia. O eterno, que pode todas as coisas. Aí o rei, o filho, sabendo de tudo aquilo que o papai passou, comeu capim, 7 anos comendo capim. A unha dele cresceu, ficou do tamanho da unha de águia. Os pelos do corpo dele cresceu, ficou fedorento sem tomar banho. Os cabelos cresceram. Meu Deus! Ele passou 7 anos no meio dos bois, no meio dos leões. E leões não comeu, porque Deus estava guardando ele, porque ele tinha que passar por aquilo. E às vezes nós passamos pelo vale, parece que nós vamos ser engolidos, mas Deus está nos provando, porque o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, mesmo que nós não temamos, mas nós temos o chamado. E quando você tem o chamado, passe o que passar, você vai ter que fazer. Aleluia! Aleluia. Não tem essa não. Você vai ter que fazer. Se Deus colocar outro para fazer em teu lugar, tu vai pagar o preço, mas você vai fazer. Aleluia. Deus é Deus, ele não é um homem que se imita. Aleluia. Não é homem. Moisés, tu vai lá livrar o meu povo. Mas Senhor, eu não posso, eu vou mandar o teu irmão junto contigo, mas que vai a você. Eu tenho família, eu casei agora, então estou 40 anos aqui com meu sogro, então lá, é você que vai. Mas eu matei o egípcio lá e vou me matar. É você que vai. Aleluia. É você que vai.
Meu Deus. É, pai. Se Deus está do nosso lado, o que nós temos que temer com o devocional hoje? Ora, se não for o Senhor que estivera do nosso lado, os nossos inimigos tinham nos engolido, irmãos. O mundo tinha nos engolido. Aleluia. Glória a Deus. Mas aí, ele alegre, chamou os amigos, e começou a fazer a festa. No auge da festa, esqueceu lá que o papai passou por tudo aquilo que deixou exemplo para ele. E que o papai fez uma oração. E disse assim: eu decreto agora que adorareis somente o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E que este país não existe outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro de Israel. E aí? Aleluia. Aí depois ele peca de novo, aí veio o filho, em vez de copiar o exemplo bom, foi na alegria do vinho escarnecedor, que o vinho é escarnecedor, foi na alegria e esqueceu da expressão da oração verdadeira. Esqueceu da experiência que Deus tinha lhe deixado. Aí ele chama todo mundo. Vem cá. Aí pega. Ai, que os vasos. Esse aqui que foi lá na conquista que teu pai foi. Aí teu pai era o cara. Teu pai era fulano. Aí colocou tudo lá, encheu. Aí quando ele está bebendo, profanando os cálices, aí aparece o WhatsApp de Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aparece um telão de Deus. Aleluia. Aí Deus manda uma mensagem para ele. Não foi nem um mensagem, foi um WhatsApp mesmo, diretão. Aqui é o direct. Eita glória! Escreve assim na parede: Mene, tekel, facinho. Eu estou vendo um dedo escrevendo na parede. E com aquela figura, aquela escrita lá na parede. Ninguém apagava, ninguém entendia o que estava ali. E ficou lá. O WhatsApp de Deus brilhando. Ninguém apagava. Ninguém conseguia excluir. Estava lá. Chamaram todo mundo. Ninguém, os sátrapas, Aleluia. os adivinhos. Chamou todo mundo. Mas tinha um homem que ele orava sem. Eita glória. Tinha um homem no reino que orava sem Glória a Deus. cessar. Orai sem cessar. Porque essa é a vontade de Deus. Aleluia. Tem alguém aqui? Tem. Manda chamar. Qual o nome dele? Daniel. Aleluia. Mene, tekel, facinho. O WhatsApp está lá. Irmão, olha, pastor Severo, nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Escuta só. Dentro do livro tinha outro livrinho, né? Tem outro livrinho que tem o nome da vida, o livro da vida, e o livro onde fala como vai ter as obras. Agora imagine quando o anjo abriu o livro, que ele apertar lá a letrinha aparecer lá na parede. O nome de fulano, as obras dele, e o anjo está passando o livrinho aqui, está passando as obras dele lá. Aí daqui a pouco aquela pessoa vira as costas. É Deus que condenou? Não foi. Porque a obra dele está tão mal ali, escrita ali, que... Aleluia. Mas alguém vai teimar. Não, é impossível. Não. Esse WhatsApp, essa mensagem está errada. Está errado. Senhor, mas eu preguei em teu nome por ser demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo, 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 eu fiz aquilo. Não te conheço. Aleluia. Ele vai insistir tanto, o Senhor fala assim: apartai-vos de mim, maldito. Meu Deus, é forte. Sai daqui, está me importunando. Eu não te conheço, já falei que não te conheço. O teu tempo acabou, sai daqui. Aí entra. Aí vem o Ney, né, Ney? Aí vem o Ney. Glória a Deus. Aí quando abre lá assim, aí está aí escrito assim: Ney Jorge, não é isso? Ney Jorge, vinde bendito do meu Pai. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Mas esse camarada aceitou Jesus esse dia mesmo. É. E já entrou. E eu estou aqui, eu não entrei. É assim, porque os últimos serão os primeiros. E a oração
Glória. Chamou o jovem, vem aqui para mim. E não temeu não, porque aquele que ora não teme. Aleluia. Ele não teme diante do inimigo, diante da adversidade. Nenimini tekel facinho o rei, né? É muito boa a mensagem não. Pode falar, eu vou te dar isso. Tá bom. Olha só. Teu reino, porque o Senhor pegou esses caras é da casa do Senhor. Presta atenção, igreja. Usar as coisas do Senhor não é pequeno não, hein? Cuidado de usar as coisas do Senhor para fazer festa mundana, para fazer festinha lá na tua casa. Cuidado. Toalha de Santa Ceia para fazer almoço lá na tua casa. Não pode. Tá bom. Essas coisas não podem. Cuidado. Nada que é usado para a Santa Ceia não pode ser usado na sua cozinha para receber outro tipo de requisito. Ou vocês podem. O sacerdote da casa pode. Mas para receber outras pessoas, não podem. Está vendo? Isso é muito sério. Porque são utensílios consagrados ao Senhor. Por que muitas pessoas entram em maldição? Compram uma guitarra, vem aqui, presente do Senhor. Essa guitarra aqui é para louvar só a Deus. Ele sai da igreja, então compra outra, ele vem de doar, né? Ou vender, dar um dinheiro. Vender não, doa lá para uma pessoa que precisa. Dentro de uma igreja, ele vai lá para fora, vende. Aí daqui a pouco você passa lá no Rabi, que está o cara falando. Jesus Cristo, eu nasci há 10 mil anos atrás, com a guitarra que ele apresentou o Senhor aqui. Isso é sério. Olha, rei, a mensagem lá não é boa. Está escrito aqui porque o Senhor fez isso. Deus pegou as coisas que o rei, teu pai, pegou lá do templo. O Senhor, em vez de devolver, o Senhor está usando aqui na festa com os ímpios. O Senhor falou que é o seguinte: tu vai morrer, o teu reino acabou. Que é isso? Vai morrer essa noite. Que é isso? O Senhor pediu para interpretar? Eu interpretei. Eu tenho uma vida de oração. Tchau, fui. Meu Não Deus. tem conversa. Jesus. As coisas são sérias. E que nós possamos ler este versículo aqui. Olha. Versículo 18. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí vem outro versículo. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Obstende-se-vos de toda aparência do mal. Tem aparência do mal, tu mete o pé. Parece que a carta da igreja de Tiatira, onde fala que tolera Jezabel. Acho que é essa carta, né? Por que isso? Muitos teólogos acham que tinha uma mulher chamada Jezabel lá, que era esposa do bispo, às vezes de alguma pessoa daquela igreja. Outros acham que era mesmo por causa da esposa, isso, né? Da esposa, referente à esposa do rei, né? Acabe. Então, o que acontece? Por quê? Essa igreja significa o quê? Não, calma aí. Se vocês verem, Tiatira, a única igreja que não teve perseguição. Ela não teve. As outras igrejas tiveram perseguição, ela não. Por quê? Ela era uma cidade, não estou pegando sobre ela, que tinha todos os comércios e os sindicatos eram lá. Os sindicatos, pescadores, de fazer tapete, enfim, o sindicato dos comércios, tudo era lá. Então, no final de uma grande coisa assim, eles faziam uma grande festa. Então, dentro daquela orgia de festa de empresários, vamos dizer assim, de agricultores, eles sacrificavam, faziam churrasco, faziam muitas outras coisas ali, mas era oferecido a Deus. Mas eles comiam ali, junto com os ímpios. E então essa mulher falava assim: não, não, você tem que pregar isso, a igreja fica vazia. Não, vamos fazer o seguinte, sabe? Concordando com as coisas do mundo, tolerando Jezabel com os pecados. A união com o mundo traz divisão para com Deus. Aqui eu termino, não vou entrar em detalhe aí, porque nós estamos falando na sexta-feira sobre isso. Então, o que acontece? Então, essa união da igreja, do cristão,
com o mundo, ele é meu amigo, não tem problema com ele. Eu sou Luiz, não vou brilhar em qualquer coisa, ele está lá comendo, lá está bebendo lá junto com o outro, lá está achando que está. Irmãos, tem que ter cuidado. Cuidado, pezinho onde pisa, cuidado, boquinha do que fala, cuidado, ouvido do que ouve, cuidado, pezinho onde pisa, cuidado, olhinho onde olha. É assim, vai ter um pulinho sim. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. E que Deus nos fortaleça e nos guie em paz. Amém? Dê uma salva de palmas.